Boa tarde a todos. Espero que estejam bem, por estarem aqui a participar. Agradeço muito o convite que me foi feito à FENPROF e também à CNOT, para eu estar aqui presente. Portanto, quero agradecer muito, quero pedir desculpa porque não estive sentada na mesa, para não estar de costas, e estou agora a falar a língua gestual portuguesa e quero também pedir desculpa porque estou aqui também de costas. Portanto, tenho aqui um intérprete que está a fazer a interpretação. O meu nome é Lourdes, sou de Coimbra e sou formadora de língua gestual portuguesa. Trabalho no agrupamento Jaime Cortesão, de escolas, e trabalho efetivamente na escola São Bartolomeu, em Coimbra. Nasci surda, mesmo surda, portanto, ao longo do meu crescimento, um crescimento muito feliz, sou muito feliz e tenho um lado muito positivo enquanto surda. A minha história, vou falar um pouco, tanto falar do sistema atual e do sistema antigo educativo, só fazer um resumo e uma comparação. Eu inicialmente, portanto, entrei na escola com 8 anos de idade, sem escrever e sem ler, portanto não sabia absolutamente nada, limitava-me a brincar, apenas isso e só. A minha família, portanto, com eles tinha uma linguagem, digamos assim, portanto, de um olá, de falar das horas, portanto, tínhamos os nossos códigos, não era uma língua gestual portuguesa que nós utilizávamos. No entanto, eu na altura desconhecia, inclusive, e não tinha noção que era surda. Portanto, eu interagia com as pessoas, sendo surdas ou ouvintes, e comunicava com elas assim. Portanto, entrei na escola, inicialmente numa escola em Moçambique, estive na escola em Moçambique, entrei na escola, tinha pessoas de várias cores, portanto, estava lá sem ler e escrever, e eram todos ouvintes, eu era a única surda, e em sala de aula o professor dizia os ditados, o era uma vez, e eu ficava, portanto, com uma página em branco, porque tentava olhar para o colega ao lado, batia-me na cabeça, batia-me nas mãos para eu fazer isso, e entretanto o professor chamou a minha mãe e disse que a filha, que eu tinha que ir embora para casa porque era como se fosse um cão. A minha mãe desatou a chorar, não percebia porquê, diziam que a sua filha não sabe ler nem sabe escrever, portanto é um cão, vai embora para casa. E foi assim, portanto eu fui para casa sem saber o que é que me estava a acontecer, lá ia eu, uma menina de totós, pequenina, e na altura, portanto quando tinha 10 anos de idade, 11 anos, então entrei numa outra escola, na África do Sul. Entrei então nessa escola e não tinha língua portuguesa, não tinha língua absolutamente nenhuma, limitava-me a utilizar a mímica. Entrei nessa escola com cerca de 11 anos de idade, sem ler, sem escrever, sem saber absolutamente nada. E os professores achavam, portanto, estranho não saber absolutamente nada e comecei então por aprender inicialmente o alfabeto. Foi a primeira coisa que eu aprendi desde logo e depois comecei a aprender palavras isoladas, na altura não português, inglês. E a língua gestual de lá é uma língua gestual diferente, portanto aprendi palavras dessa língua, comecei a evoluir e o alfabeto manual era muito importante, foi uma grande ajuda para eu me desenvolver e assim foi. E entretanto vim para Portugal, e vim para Portugal devido à guerra que existia na altura também em Moçambique, e nessa altura vim para Portugal. Estive na escola, aqui em Portugal, não sabia absolutamente nada, apenas sabia inglês. O professor também não sabia inglês para comunicar comigo, portanto não havia comunicação, houve muitas quebras de comunicação, escrevia no quadro, escrevia em português, eu não entendia, eu escrevia em inglês, mas assim fui aprendendo. Entretanto, no 5º ano, na escola para onde eu estive, era uma turma alargada, tinha cerca de 31 alunos ouvintes, eu era a única surda, participava nas aulas, naqueles auditórios. Todos os professores nem sequer sabiam que eu era surda, pensavam que eu era estrangeira, portanto, tinha assim um ar estrangeiro. Estava em sala de aula e os professores falavam oralmente. Eu, enquanto surda, era muito visual, portanto, era muito boa na área da matemática, tudo que era visual. O português, isso acabava por me passar ao lado na altura. Quando chegou ao primeiro teste, eu sentada naquele auditório, eram mesas individuais, escrevi, matemática consegui fazê-lo, português assim. E o inglês, sim, consegui fazer bem. História foi 0, ficou uma página em branco. E assim continuei, portanto tive 0, um 0 muito vermelho, assinalaram de uma forma muito vermelha, na altura nem percebi o que é que isso queria dizer. E os professores perguntaram porquê, porque é que eu estava naquela situação, e eu disse que era surda, e nessa altura houve um choque tremendo, não sabiam que era surda, portanto ficavam todos chocados devido à comunicação, e é verdade, tinha havido falta de informação, portanto não sabiam que eu era surda, e também nunca tinham tido surdos. E o professor ainda por cima tinha um bigode enorme, uma barba enorme, e portanto eu não percebia absolutamente nada do que ele dizia. Limitava-me a olhar
os dentes dele, portanto não conseguia apreender absolutamente nada do que ele dizia. Portanto, podem-se rir à vontade deste pormenor, é verdade, portanto eu não percebia absolutamente nada do que ele dizia, portanto depois falámos da questão do bigode, no dia a seguir rapou a barba toda, portanto veio sem barba, ali naquela zona, só tinha a barba de lado, portanto eu achei, coitado, ele dizia, é por causa de ti, portanto até ficou com a pele branca, porque ele era muito moreno, e como tirou o bigode ficou, e portanto ele disse, é por causa de ti. Eu disse, por causa de mim, tudo bem. Portanto, mas é o papel e é assim a comunicação com os surdos. Depois começou a utilizar alguma mímica, alguma oralidade, que eu acabava por adormecer, portanto era uma perda de tempo. Eram ali horas e horas para tentar dizer qualquer coisa, mas era assim o sistema, porque não havia informação, era assim antigamente. Não havia intérpretes de língua gestual portuguesa, não havia nada disso. Entretanto, fui para a escola a falar Pretero. Aí também na altura não existiam intérpretes de língua gestual portuguesa, eram os professores que diziam, falavam da mesma questão, como é que eu vou comunicar com esta pessoa que é surda, portanto como é que eu vou escrever com esta pessoa. Avançou-se no tempo, portanto não havia na altura nem explicações individuais nem apoio individual, portanto os tempos livres que eu tinha eram completamente limitados devido a esta situação. E entretanto fui para a faculdade, já mais tarde, e na altura até me perguntavam na escola anteriormente o que é que eu queria, eu disse que queria trabalhar como veterinária, era isso que eu queria na altura, e portanto, porque aí a comunicação seria mais fácil, achava eu, com animais, porque poderia comunicar com cães, com tudo, não é? Que não falavam, portanto achava eu na altura. Entretanto, na preparação para a universidade, ainda cheguei a entrar um dia na Universidade de Medicina, de Veterinária, mas na altura, portanto, olharam para mim, eu era surda, portanto, acharam que não ia ser possível, nunca tinham tido surdos na universidade ali, portanto, eu disse que era surda, disseram-me que sim, para eu ir. Chegámos ao primeiro dia de aulas, portanto, e tantas coisas que eu tenho para dizer que eram curiosas. Na altura, por exemplo, deram um estetoscópio, portanto, na altura... Quem ouve bem, portanto, consegue ouvir. No caso de eu ser surda profunda, eu não conseguia apreender absolutamente nada. Portanto, eu achava, bem, o animal está morto ou está morto. Era assim, portanto, que eu não conseguia aprender porque eu não ouvia absolutamente nada, não é? Tinha um som muito baixinho, um pulsar muito baixinho, não conseguia chegar lá, não conseguia aprender. Portanto, achei na altura que não ia conseguir desistir da universidade e depois pensei o que é que havia de fazer no futuro, não sabia o que é que havia de fazer e eis que de repente, entre uma amiga que me convidou para uma situação, essa amiga convidou-me para dar uma aula de língua gestual portuguesa e eu na altura nem sequer se falava na língua gestual portuguesa, mas foi um curso na Associação em Lisboa, portanto eu ainda cheguei a entrar numa formação também de 3 anos na altura. E na altura havia universidades onde os alunos ouvintes iam para a universidade, mas nós os surdos não tínhamos acesso a nada e portanto acabei por ir para a Inglaterra, estive na Universidade da Inglaterra, estive durante 1 ano, estive a fazer uma aprendizagem, portanto muito orgulhosa de mim, muito orgulhosa quando voltei a Portugal, daquilo que tinha, dos certificados, cheguei cá, mostrei e disseram, bem, isto não tem validade nenhuma em Portugal. Portanto houve um grande prejuízo de uma formação que eu tive, disseram, isso não interessa para nada em Portugal, portanto, então fui tirar um curso para aqui, foi o que eu pensei na altura, porque na altura não tínhamos universidade em Portugal, então acabei por ir para a Inglaterra e, portanto, aquilo que eu disse aqui é que não havendo universidade em Portugal, nada específico, eu aproveitei para ir ter a formação lá. E, portanto, disseram, isso é um certificado em inglês, não tem especialidade nenhuma, não tem valor nenhum, não dá para trabalhar, não podes trabalhar no ensino, era o que me diziam. Portanto, era ser palhaça, não é? Fui ter aquela formação, fui gastar tantas despesas e depois voltei novamente. E então aqui fiz novamente a licenciatura em Língua Gestual Portuguesa, fiz esse esforço todo, ao mesmo tempo que trabalhava, estudava, e entretanto, na escola em Coimbra, onde eu estava com a pré, com os mais novos, crianças surdas, surdos profundos, e era uma escola que era a Quinta das Flores, em Coimbra, portanto trabalhava ali, onde havia acesso à comunicação e onde ensinava estas coisas básicas, não é? Estava com um professor de educação especial a coadjuvar-me na área das necessidades educativas especiais, que ele tinha especialidade nessa área e eu não tinha. Tinha-me feito um convite para eu estar. Eu estive também a trabalhar na ESEC, na Escola Superior de Educação de Coimbra, aí na universidade, a dar aulas na licenciatura de Língua Gestual Portuguesa, que nesta altura já era uma licenciatura aprovada. Estive a dar aulas e é algo muito engraçado para mim, porque trabalhar com ouvintes, não é? Aquilo o que é dito é que, no caso da língua portuguesa, as pessoas têm sempre mais facilidades. Eu, que sou da área da língua gestual portuguesa, enquanto professora de língua gestual portuguesa, quando dou aulas a ouvintes e quando chega à parte dos exames, não é? Porque os professores ouvintes também têm que fazer exames, não é? Como é obrigatório também,
E quando chega à parte do ensino da língua portuguesa é fácil porque se faz um exame e uma avaliação escrita. No meu caso tem que ser uma avaliação filmada, portanto os alunos têm que ser filmados porque é uma língua que não dá para ser escrita. Portanto, a avaliação é feita em língua gestual portuguesa através do vídeo. E faço perguntas através de vídeos e os alunos têm que responder através de vídeos. É assim feita a avaliação e é mais fácil de ser feita assim, até porque se trata de uma língua gestual e, portanto, não há que escrever. No caso dos alunos ouvintes, chegam lá, fazem um teste muito rapidamente escrito e, no meu caso, demoro cerca de 2 semanas até a fazer essas avaliações, porque muitas vezes tenho 40 alunos, isso aconteceu na ESEC, eu ter 40 alunos, aconteceu, e ter que fazer uma avaliação destas é tremendo, porque tem que ser através de vídeos, demora muito tempo a fazer as avaliações, e se calhar os colegas, professores ouvintes, têm um exame, um teste escrito, e portanto é fácil, não é? Não têm esse esforço tanto de fazer uma análise como eu tenho que fazer de vídeos e dar notas e de tudo isso. Portanto, é um grande esforço. Mas, portanto, queria dizer-vos que dei aulas a ouvintes, dei aulas também a surdos, a ouvintes a aprenderem a língua gestual portuguesa para depois comunicarem mais tarde, e os ouvintes depois têm o seu certificado, não é? A língua gestual portuguesa. Em relação ao facto de trabalharem professores ouvintes nesta área da língua gestual portuguesa, bem, para mim têm esse direito, não é? No entanto, os surdos conseguem ter uma expressão, conseguem chegar à identidade dos outros surdos, conseguem comunicar de outra forma, porque eu sou surda também. Por outro lado, também, os professores ouvintes podem dar aulas de língua gestual portuguesa, no entanto, não chegam à identidade, não têm a expressão da língua gestual portuguesa, não conseguem aceder, é diferente. Portanto, eu prefiro que sejam professores surdos a dar aulas de língua gestual portuguesa, porque dominam a gramática, dominam a sintaxe da língua. Não sei se estou a falar muito rápido. Dominam a sintaxe da língua, dominam tudo isso, e portanto é diferente, não é? Porque a gramática da língua portuguesa é diferente da gramática da língua gestual portuguesa. Por exemplo, se eu disser a língua gestual portuguesa, eu vou dizer uma frase em língua gestual portuguesa, eu vou para casa, a glosa seria para casa eu vou, e a língua portuguesa seria eu vou para casa, não é? Portanto, são línguas diferentes, e portanto nós, através da língua gestual portuguesa, sendo surdos, temos uma maior acessibilidade, portanto, que estas línguas têm um sistema diferente. E já há 8 anos que eu lecionei na ESEC, lecionei durante 8 anos, tive um contrato, queria tornar-me efetiva, mas nunca consegui fazê-lo, estive sempre quase a tornar-me efetiva, mas nunca consegui, portanto estive sempre a contrato, acabei por sair da ESEC e acabei por voltar ao sistema de concursos das escolas. E aí é algo que me deixa muito infeliz, portanto, que é sempre um concurso que temos que ter, não é? E eu acabo por estar enquanto técnicos especiais, onde estou a concorrer conjuntamente com terapeutas da fala. Os concursos chegam sempre mais tarde, são sempre por volta de outubro, e os ouvintes acabam por conseguir os concursos em maio, os professores ouvintes, e nós, os surdos, ficamos sempre de parte e andamos sempre nestes concursos, sempre preocupados se vamos conseguir entrar ou não vamos conseguir entrar nos concursos, se vou ficar em Lisboa, se vou ficar no Porto, se vou ficar no Algarve. Portanto, é muito difícil, são muitos gastos, muitos gastos, muitas entrevistas onde tem que ir e acabo por não conseguir ficar. Portanto, nunca é nada certo. Depois, os horários que nos chegam, os professores ouvintes chegam em primeiro lugar, portanto têm acesso ao horário em primeiro lugar, têm prioridade. Eu, surda, depois acabo por tentar encaixar o meu horário e é muito difícil, porque os horários já estão feitos, e os intérpretes também chegam mais tarde às escolas, portanto andamos sempre a tentar encaixar os horários e é sempre uma grande tentativa de fazer. Chegamos a ter guerras entre nós professores, não é? Porque um quer um sítio, outro quer o outro, então os horários já estão feitos. É muito complexo, mas temos que ter colaboração, temos que pensar nos outros, temos que compreender, ser flexíveis, colaborar até a nível dos horários. E o meu horário costuma ser um horário muito mais alargado, não é? Porque estou com outros professores e muitas vezes eles têm um horário menos alargado, alguns professores querem amanhã, outros à tarde, portanto é necessário falarmos entre nós e negociar e respeitar, não é? Entre nós todos, não é? Professores de educação especial ou outros professores, e temos que avançar assim. Na escola onde eu estou, neste momento eu trabalho na pré, com crianças, que se chama Bartolomeu, a escola São Bartolomeu, e algumas dessas crianças são crianças surdas implantadas, outras não têm implante coclear, outras são surdas profundas, e trabalho com todas elas e leciono todas elas. No entanto, em termos de materiais adaptados, a língua gestual portuguesa são inexistentes, muitas vezes, e isso também é importante, porque da mesma forma que têm acesso a livros com imagens, nomeadamente, por exemplo, imaginemos que uma imagem de uma árvore, não é? Depois não existe um material didático que o tenha em língua gestual portuguesa. Portanto, o que eu faço é tirar fotografias, normalmente dessas crianças, a dizer esse gesto, nomeadamente a árvore, e portanto são muitos gastos, não é? Muitos gastos que são feitos, porque muitas vezes tem que imprimir a cores e muitas vezes não deixam, não é? Mas a língua é visual e tem que ser impressa assim, portanto muitas vezes os agrupamentos de escolas dizem que não têm dinheiro, e portanto há um grande prejuízo também para essas crianças a nível de materiais, não é? Portanto ficam mais preocupados com as tintas e com tudo isso do que com os alunos, portanto muitas vezes tem que se tirar imagens, fotografias
desses alunos, porque é muito mais visual, não é? Para elas depois verem o gesto em língua gesto-portuguesa, isso é mais fácil. Portanto, não temos esses materiais, não é? Portanto, os surdos é sempre assim, não é? Não há dinheiro para o material, não há dinheiro, portanto, é sempre uma paciência que temos que ter. Quando dou aulas a essas crianças, não é? Porque elas têm que aprender a língua gestual portuguesa e começam, portanto, eu estou desde os 3 até aos 5 anos de idade, e essas crianças surdas estão em ambientes com outras crianças, com crianças ouvintes, e interagem com elas e precisam de ter também comunicação. E isso devia existir sempre, não é? Pelo menos uma comunicação básica, um olá, um tudo bem, deviam saber dizer entre elas todas. Um pedir desculpa, um sentar, e eu vejo que elas já comunicam com crianças surdas e ouvintes, e antes não, estava cada uma para o seu lado e não havia comunicação. E neste momento já as noto juntas a comunicar, e é algo que me deixa muito contente por ver alguns temas que eles conseguem comunicar entre eles. Por exemplo, acontece também com crianças ciganas que são muito inteligentes. Quando perguntamos perguntas a nível da língua gestual portuguesa, querem sempre saber como é que se existe em gesto, como é que se existe. É muito interessante esta relação que eles têm, é muito importante. E desde logo esta formação básica para a comunicação entre crianças ouvintes e crianças surdas é muito importante, porque depois ao longo do seu crescimento, quando forem embora da escola, já vão saber comunicar com crianças surdas, porque já tiveram cursos de língua gestual portuguesa e escusam de pagar, não é? Mais tarde, quando forem adultas, porque já têm a língua gestual portuguesa. Portanto, também podem aprendê-las desde pequeninos. Também dou aulas aos pais, a famílias, em grupo, dou aulas a pais e a familiares que têm surdos, portanto, famílias de surdos, e por outro lado também aulas a pessoas que são de fora, imaginemos médicos, pessoas que trabalham em lojas, psicólogos, que podem vir até nós e que também dou aulas para a comunicação. E os ouvintes fazem sempre a mesma pergunta, não é? Quando estão em aulas, que é como é que se diz esta palavra em português, como é que se diz em língua gestual portuguesa? Ou porque é que este gesto vermelho em língua gestual portuguesa quer dizer isso? E eu faço sempre a pergunta, então como é que surgiu essa palavra em língua portuguesa? É exatamente da mesma forma. Portanto, a nossa língua também acontece assim. Por exemplo, porque é que o gesto de homem é assim? Costumam dizer. E eu digo, então porque é que a palavra homem em português é assim? É a mesma coisa. Portanto, são línguas que têm a sua origem. Portanto, eu no futuro acho que é importante que existam materiais e materiais adaptados. Isso é a grande questão que eu vos digo sempre, e para o futuro eu não sei se vai acontecer. Neste momento não existe, agora no futuro não sei se vai existir esses materiais. Eu sinto que muitas vezes esta área da área especial e a área dos surdos tem vindo a desaparecer. É isso que eu tenho visto, infelizmente. Pronto. E já agora falando da discriminação. Já agora, só falando da discriminação, e não é discriminar as pessoas cegas, mas queria dar agora um exemplo ali na Avenida da Liberdade. Aconteceu muitas vezes um cego estar, e eu surda, estar ao lado de uma pessoa cega, e lá está esta grande questão de eu achar que não se consegue comunicar, não é? E portanto muitas vezes eu quero ajudar as pessoas a passar a estrada, a passar um verde, a passar um vermelho, e portanto eu não sei se essa pessoa ouviu o barulho ou não, eu não sabia se havia o barulho de passar de verde, não é? Passar o semáforo da passadeira, porque muitas vezes existe esse som, e aconteceu uma vez eu querer ajudar a pessoa e o cego gritou e disse, está a tentar roubar-me, está a tentar... E eu percebi que ele disse isso, e eu não queria dizer isso, eu queria era comunicar, só que como não foi possível comunicar, e então como eu agarrei daquela forma, disse, você quer-me roubar? E as pessoas começaram todas a olhar para mim e eu disse, não, eu só queria segurar em si para comunicar. Pronto, eu é que fiz mal porque acabei por agarrar a pessoa sem comunicar com ela, mas como eu achei que não conseguia comunicar, acabei por ir embora toda vermelha, porque o senhor continuou a dizer, queria-me roubar. E eu desde aí nunca mais ajudei nenhum cego porque não consigo comunicar. Pronto,